Senhores internautas dos 5 continentes, nós estamos aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em São Leopoldo, no Padre Reus. Venham visitar essa espetacular obra, o túmulo do Padre Reus, tá? Venham, não percam, você que está aí no exterior, vindo ao Brasil, não deixe de visitar Padre Reus. Aqui tem a igreja, santuário, aqui tem tudo. O Santuário Sagrado Coração de Jesus, também conhecido como Santuário Padre Reus, é considerado um dos principais pontos de turismo religioso aqui no Rio Grande do Sul. Teve o início da sua construção em 10 de maio de 1958 e sua inauguração oficial foi em 5 de abril de 1970, com o arcebispo Dom Vicente Scherer. Na entrada do santuário se encontra a Capela do Sagrado Coração de Jesus, seis confessionários, painel do Filho Pródigo e da Madalena, quadro Jesus Maria José, quadro Missa do Padre Reus, sacristia com batistério, capela Nossa Senhora das Dores. Na nave do santuário se encontra 107 bancos com 853 lugares, coro e coreto com 62 bancos com 460 lugares, 5 corredores e saguão com espaço para 2.050 pessoas, 12 vitrais com cenas da Via Sacra e o órgão eletrônico. O presbitério e a cúpula do santuário têm altar fixo em mármore, trono do Santíssimo com sacrário iluminado, o Sagrado Coração de Jesus com 6 metros de altura em 3 metais fundidos, Maria, Mãe da Igreja e São José em madeira de cedro, seis salas capela dos santos prediletos do Padre Reus. Na cripta do santuário se encontra o altar do Senhor Morto e a Via Sacra em 14 mosaicos.
arredores aqui do santuário está o túmulo e a sala do Padre Réus. Senhores internautas dos 5 continentes, Televisão TVS, aqui está apresentando em vídeo o túmulo do Padre Réus. Senhores do exterior ou do mundo, vindo ao Brasil, não deixe de visitar o túmulo de Padre Réus. O cemitério com o memorial dos jesuítas. A Capela das Velas. A Sala da Água Benta com fonte natural. O frontispício com o mosaico do Juízo Final. O Parque dos Ciprestes. O Jardim das Rosas.
o arquivo da causa da beatificação do Padre Réus, a torre do campanário, as salas de liturgia, exercícios espirituais e apostolado da oração, e também a residência Espírito Santo, uma comunidade dos jesuítas. Senhores internautas dos 5 continentes, João Lippert, Televisão TVS, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Nós estamos no Brasil. Agora, hoje, a Televisão TVS está no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em São Leopoldo, no Padre Raimundo Donato Rezende, e com o Padre Inácio Spor. Inácio Spor. Spor. Bom dia, padres. Somos jesuítas. Bom dia. Então somos padres jesuítas responsáveis por esse santuário. Ótimo. Onde está sepultado, né, o servo de Deus, Padre Réus, que é Padre Réus ou Réus? Réus é aportuguesado, como é um sobrenome alemão, pronuncia-se Réus. Réus. João Batista Réus. João Batista Réus. Sim. Bom, senhores internautas, nós temos algumas perguntas aos padres, né? Padre, quais os dias e horários de missas no santuário? Nós temos missa aqui todos os dias, às 8 da manhã e às 16h30. No sábado, 8, 15 e 16h30. E aos domingos, 8, 9h30, 11 horas, 15 horas e 16h30. Padre, quantos fiéis costumam, aproximadamente, né? Quantos fiéis costumam participar das missas? O nosso santuário é bastante grande. Com certeza. Aqui na nave central temos assento para 873 pessoas. Em algumas missas ainda tem alguns lugares vazios, mas outras missas, por exemplo, do sábado às 15, domingo 8 da manhã e domingo às 15 horas, tem gente em pé, porque também tem área livre, né? Sim. Então nós podemos falar com tranquilidade que no final de semana, né, temos aí em média 6.000 pessoas. Nossa. E a gente calcula também por uma questão das hóstias que a gente compra, e a gente sabe tem um controle de estoque. Então dá uma média de 6.000 pessoas por semana. Por semana. Padre, quantos turistas visitam? Sabe que está sendo muito interessante entrevistar os senhores. Quantos turistas visitam o santuário por mês aproximadamente? Não faço ideia, que eu não estou aqui. É com o Padre Rezende. É ele que... com o Padre Rezende, né? Então, olha, se você joga assim por ano, né, que tem momentos muito fortes, tipo Semana Santa. Semana Santa é uma coisa assim, incalculável. Tem a Romaria do Padre Réus, que a depender, que é sempre em julho, que é por ocasião do falecimento dele, o segundo domingo do mês, o segundo domingo de julho. Então, como é um período frio e às vezes com chuva, mesmo com chuva você tem aí coisa de 25.000 pessoas, quando não você tem aí 40, 50.000 pessoas, é uma coisa assim. E Sexta-feira Santa, que é uma coisa assim incalculável. Vem muita gente, né? Vem muita gente. E depois tem com regularidade, vem ônibus, vem micro-ônibus, vem vans. Então, você pode jogar aí coisa de normalmente ao mês, sem contar os fiéis que vêm regularmente às missas, que daria aí uma média de 6.000, você pode jogar aí 8 ou 10.000 pessoas ao mês que visitam o túmulo do Padre Réus. Tá.
Padre, nós temos a informação que esse santuário é visitado por pessoas de todo o Brasil. De todo o Brasil e mesmo? também aqui perto do Uruguai, da Argentina. Então os argentinos, uruguaios. Bom, você está aí nos Estados Unidos, onde quer que o senhor esteja, vindo ao Brasil, visite o Santuário Coração de Jesus aqui em São Leopoldo, ok? Padre, quantos padres o santuário tem? Antes de responder esta pergunta, uma coisa que o senhor fala do Santuário Sagrado Coração de Jesus, entre os padres aqui da diocese tem até uma brincadeira, que para nós jesuítas é assim: Santuário do Sagrado Coração de Jesus junto ao túmulo do Padre Royce, porque o que atrai as pessoas para cá não é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que depois o Padre Inácio vai falar, era uma devoção muito forte do Padre Royce, e levou esse nome o santuário, porque não pode ser santuário do Padre Royce ainda, mas o Padre Inácio vai explicar que em breve, com a graça de Deus, ele já será beato, e aí, pois bem, eu não. Não, o Padre Royce. Pois bem, mas a brincadeira que os padres aqui da região fazem é essa. Quando foram me apresentar a primeira vez no clero, aí eles disseram: esse aqui é o Padre Rezende, é o reitor do Santuário Padre Royce, onde está sepultado o Sagrado Coração de Jesus. É uma brincadeira que eles fazem para dizer que o que traz os fiéis aqui não é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas é o amor, o carinho que este povo, inclusive aqui dos países vizinhos, que tem, e a devoção ao Padre Royce, que já morreu com fama de santidade. Mas respondendo a sua pergunta, nós temos aqui, somos 5 jesuítas residentes aqui. O senhor é um padre jesuíta? Jesuíta, nós somos jesuítas. Então somos então 5 padres jesuítas residentes aqui na casa, junto ao santuário. Mas temos também jesuítas aqui na universidade, na Unicinos. Temos uma casa de retiro aqui próximo, chamamos de Secrei, onde o Padre Inácio mora, o senhor? Ele mora aqui pertinho, na casa de retiro, e temos também uma casa aqui de saúde e bem-estar, onde os padres jesuítas de maior idade, que já estão com alguma necessidade, também residem, e todos eles nos ajudam, além de alguns padres da diocese. Então eu posso dizer que por semana, por final de semana, somos em média 6 ou 8 padres atuando aqui no santuário, atendendo confissões, dando orientação espiritual e celebrando a Santa Missa. Uma pequena correção, ele falou de padres jesuítas, mas também tem irmãos jesuítas. Sim, tem irmãos jesuítas. Tem irmãos jesuítas que residem aqui e nos ajudam. É ótimo visitar um santuário dessa estirpe, e também é ótimo, muito bom, visitar e entrevistar pessoas, homens, padres, quanto o senhor e o senhor. Muito obrigado por nos receber, e a televisão TVS está à disposição dos senhores em Canoas, e diga-nos assim, padre, o santuário realiza outros eventos além de missas, casamentos, batizados, eventos da comunidade? Olha, o santuário, no caso esse nosso, tem um ou outro que também celebra outros sacramentos. Mas o que é próprio de um santuário? Basicamente são 2 sacramentos, além de orientação espiritual, aconselhamento espiritual. Mas o santuário, ele é uma casa de oração, assim, super silencioso, né? Sim. Como vocês puderam perceber. Sim. E as pessoas vêm ao santuário para as confissões, que temos padres sempre de plantão para atender confissões e orientação espiritual, e missas. Os outros sacramentos, tipo casamentos, batizados,
né? Não, unção dos enfermos também fazemos, mas batizados e casamentos não. Primeiro porque ocuparia em demasia aos padres que deveriam estar dedicados à questão mais do acolhimento, da orientação espiritual. Desvia um pouco, né? E também, por ser um local de muita devoção, teria muito batizado aqui. Teria batizado demais, né? E eu queria ser batizado outra vez. Pois é, por exemplo, se você é devoto de Padre Róis, casa, aí você quer casar onde? No santuário do Padre Róis. Né? Aí nasce teu filho, você quer batizar onde? No santuário do Padre Róis. E aí nós não teríamos tempo para atender a tanta demanda. Mas, em resumo, o próprio de um santuário é o acolhimento aos peregrinos, aos romeiros, o atendimento com orientação espiritual, o sacramento da reconciliação ou a confissão e santas missas. Tá bem. Nos conte mais sobre quem foi o Padre Róis ou Padre Réus e por que ele foi beatificado ou ainda não foi? O Padre Réus não foi beatificado ainda. Ainda não foi? Espera, já faz mais de 70, em torno de 70 anos que está em processo. Tá. O Padre Róis, ele tem uma vida muito escondida, muito de recolhimento, que acho que é bom a gente relatar um pouco. Claro, lógico. Ele nasceu em Pottenstein, na Baviera, na Alemanha. Na Alemanha. Em 1868, no mês de julho. E morreu com 79 anos de idade, também no mês de julho. Olha só. E foi ordenado sacerdote no dia 30 de julho. 30 de julho? Foi tudo em julho. E celebrou a primeira missa dele no dia 31 de julho. De julho? De julho. Então, nesse sentido, o mês de julho é um pouco valor especial. Estava marcado, né? Estava marcado. Nasceu dia 10 de julho, morreu 21 de julho, foi ordenado sacerdote 30 de julho e morreu no dia... E fez a primeira missa no dia 31 de julho. Bom, ele teve a sua educação lá na Alemanha. Após os estudos ginesiais, ele fez um ano de serviço militar e foi promovido à graduação lá, mas ele recusou a carreira militar porque ele queria ser padre. Claro. Mas era, nesse sentido, as portas estavam abertas para seguir a carreira militar. Inclusive o marcou pela sua disciplina, pela sua energia, isso marcou ele. Depois que ele fez serviço militar, então, entrou no seminário e já antes da sua ordenação, ele quis entrar na Companhia de Jesus como jesuíta. Porém, foi aconselhado a primeiro ele se ordenar padre, aí então entrou para ser jesuíta. Porém, o bispo não queria largá-lo, porque era muito zeloso. É mesmo? Muito zeloso, foi muito bem lá na paróquia, foi ajudante, não foi pároco. Um ano e pouco trabalhou na paróquia, foi muito bem, atendeu com muito zelo, com muito carinho, muita dedicação, fez caminhadas longas para poder atender o povo lá. Mas, depois, como estava marcado o dia de entrar, ele fez sacrifício, se despediu da família e entrou então para fazer então a formação religiosa. Após um ano de noviciado, refez os estudos de filosofia, de teologia e mais ainda outro ano de complementação. E aí então no final ele então foi destinado ao Brasil. Ele queria ser missionário, queria ser na Índia ou na África. Nossos superiores destinados então para a missão aqui no sul do Brasil. Que bom que ele veio para cá, né? Para cá, pois é. Chegou no dia 15 de setembro de 1900 ao Brasil, chegou em Rio Grande. Então ele veio a São Leopoldo para fazer a formação, para aprender língua portuguesa. Então ficou no Colégio Conceição, na época, em São Leopoldo. Então fez os estudos e após 2 meses e pouco já fez o primeiro sermão na Igreja Matriz de São Leopoldo e sobre o tema do Sagrado Coração de Jesus, que era o seu tema predileto. Que bom, hein? Que bom. Em São Leopoldo. E
Após 6 meses de estudo e de formação em São Leopoldo, então ele recebeu destinação para a escola Stella Maris em Rio Grande, o Porto de Rio Grande. Então ficou trabalhando lá como professor, diretor da Congregação Mariana, ou então também lá do Apostolado da Oração, e após 5 anos então foi nomeado o diretor da escola. Imagina! E diretor da escola, e então depois de pouco tempo que ele era diretor, foi mudado o nome do colégio, não Stella Maris, mas Sagrado Coração de Jesus. Mudaram o nome. Era devoção. Com a aprovação do superior. Devoção, claro. E então, após 11 anos de trabalho na escola em Rio Grande, foi destinado para o Colégio Anchieta em Porto Alegre. Não o atual colégio, porque ele não existia, mas existia lá no lado da Catedral, na Rua Duque de Caxias. Trabalhou lá 1 ano. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. E após este ano, aliás, durante este ano em que ele esteve lá, então teve êxtases. Suas visões. Foi a primeira experiência mística dele. Somente o superior que sabia, outros todo não mundo sabia. Não sabia. E após ele fazia o quê? Ele via? Ele tinha visões? Sim. Tinha visões? Tinha sim. E experiência nesse sentido mística, dores, as chagas de Cristo nas mãos, no peito, mas tudo invisível. Mas era muito dolorido. Ele guardava isso então no coração, né? Mas guardava para ele, né? Claro. Somente então dizia, quando havia a visita do provincial, contava para o provincial o que estava acontecendo. Isso então levou uma experiência de vários anos. Além disso, era um homem de muita oração e de muita penitência. É mesmo. Após então este ano de Porto Alegre, foi destinado a São Leopoldo para ser o colégio aqui em São Leopoldo. Aliás, não, estou enganado. Para trabalhar na paróquia. 1 ano então de pároco em São Leopoldo. Em São Leopoldo. E novamente também com muito zelo para visitar as famílias, fazer o fichário dos paroquianos, para visitar as escolas, atender os enfermos, e dar catequese, e preparar os sermões e assim por diante. Esse dia era muito bem quisto na paróquia. Com certeza. E visitava, então, reconciliava casamentos mistos, né, etc. Então esse dia fez um trabalho. Depois deste ano, então, foi destinado para ser diretor espiritual do seminário que tinha começado em 1913. O seminário é aqui em São Leopoldo, onde era o antigo, hoje está diante da rodoviária de São Leopoldo, aquele prédio que está lá. Esse era o antigo colégio Conceição, depois então ficou seminário. Depois do seminário ficou Unicinos. Ficou Unicinos, que hoje é a universidade. Sim. Então, 1 ano de pároco e aí então diretor espiritual. Após alguns anos de diretor espiritual, foi tirado do cargo porque os alunos não estavam contentes com ele. Por quê? Não era contente, porque ele era muito severo, muito exigente, não era de muita fala, então muito seco. Então tinha esses defeitos, não pensar que ele era todo santinho. Não, santinho não. Quer dizer, tinha que ser. Ele achava que tinha que ser assim, né? Pronto. Atendia muitas confissões durante anos e anos a fio. Atendia confissões na igreja matriz. Estava bem cedo lá na igreja para atender confissões, anos e anos. Além de atender as confissões e dar retiros para as irmãs franciscanas, para os irmãos maristas, para os irmãos laçalistas. E então, nesse sentido, o trabalho não faltava para ele. Com certeza. E além do trabalho, ele como professor de latim, professor de história da igreja, professor de liturgia, então continuou fazendo esse trabalho no dia a dia, né? Quer dizer, olha o trabalho desse homem, que era o trabalho desse homem, né? Os retiros, em geral, eram dados nas férias. Meu Deus! Ele estava aí 8 dias, 10 dias. Meu Deus! Além dele fazer também o seu retiro sempre nas férias. Olha só! Era um ensinamento de muita oração, como de penitência e então procurando cumprir sempre a vontade de Deus. Claro. Padre, nos fale um pouco sobre o lançamento do livro do Padre Alfredo Sampaio Costa. Nome do livro: Encarnados no Mundo com os Olhos Fixos em Jesus.
Esse é o livro. Aí está. Que é um livro recente. O padre, que entre nós jesuítas chamamos de padre Alfredinho, que estudou em Roma, né, e foi professor em Roma por muito tempo. O padre Alfredinho, que é o autor deste livro. Então lá ele teve acesso a documentos inéditos, né, sobre a espiritualidade inaciana do padre do Santo Inácio de Loyola, né? Congregação da qual o padre Reus faz parte. Então, o que há de novidade? Porque existem muitos livros escritos sobre a espiritualidade inaciana, né, dos jesuítas. O que há de novo aqui? Tem documentos inéditos, né, e que ele aponta que a espiritualidade não é para ser uma coisa assim nas nuvens. Não é. É que a espiritualidade inaciana, própria dos jesuítas, é uma espiritualidade encarnada, enraigada. Parte da realidade, né? A gente vê a realidade, essa realidade nos fala alguma coisa. Que interessante. Né? E Jesus fala, né, por meio dessa realidade. Por isso, diz assim, que a verdadeira espiritualidade é aquela que deve estar encarnada no mundo, mas com o olho sempre para Jesus. Então, Jesus é a nossa inspiração que nos coloca no mundo para nós transformarmos este mundo. Basicamente, né, trata disso esse livro. E que a gente recomenda, que você pode encontrar, por exemplo, o pessoal daqui da região, na livraria Padre Reus, né, nas Loyolas e outras livrarias católicas. E quanto custa essa obra, padre? Esta obra ela está custando 35 contos, 35 reais. 35 reais. Não é dólar, né, padre? Não. Nem euros? Nem euros. Nem euros. 35 reais. Senhores internautas dos 5 continentes, 35 reais por esse livro é uma pichincha. É uma pichincha. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria que o padre Inácio nos contasse um pouquinho só do porquê que Padre Reus está sepultado aqui. Sim. É que no início, agora eu vou cortar um pouquinho mais, eu perguntei, bom, o senhor fala, não, isso aí é com ele. Quer dizer, olha aqui, ó, o repórter está entregando todo mundo aqui, mas ele me falou isso aí, não foi, mano? Então o Padre Inácio poderia nos explicar por que o Padre Reus, o corpo dele está sepultado aqui? Por que está sepultado aqui? Temos o cemitério dos jesuítas junto aqui ao santuário. Já fotografamos ele. E o Padre Reus, em 1942, ele foi transferido para o Colégio Cristo Rei, que hoje é o Secrei. Sim. Que recém tinha começado, foi inaugurado em 1942. E o Padre Reus, então, foi do seminário central aqui de São Leopoldo para o Colégio Cristo Rei. Sim. E ele já estava bastante idoso e muito doente. Ele sofreu muitas doenças, era de dor de cabeça, de asma, de gangrena. Nossa. Ele sofreu muito, mas com muita paciência, era fidelíssimo em tomar as medicações, obedecer aos enfermeiros, aos médicos, como manda Santo Inácio. Ele era fidelíssimo. E por que você está me olhando? É que é elas que cuidam de mim. Então o Padre Reus faleceu lá no Colégio Cristo Rei, com fama de santidade, como já falei antes, era pela sua penitência, pela sua oração. Ele rezava em torno de 8 horas por dia. É mesmo? Via sacra, era terço, era jaculatório. Mesmo doente? Aquilo era constante. Como é que se explica isso, padre? Era um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom. Ele correspondeu. Por que o senhor está vermelho? De emoção. Então ele faleceu lá no Colégio Cristo Rei, era dia 21 de julho, pelas 4 horas da tarde, e no outro dia de tarde, então, foi o sepultamento, com acompanhamento de seminaristas, de padres e de povo, que também já com certeza. Foi então sepultado aqui. Porém... Foi uma vontade do povo daqui? Não, foi o padre... Não.
O cemitério é próprio dos jesuítas. Sim, mas ele tem um lugar reservado bastante. Aí que ele vai contar. Então, dá licença. Quando foi sepultado, então o provincial mandou que se fizesse uma sepultura um pouco diferente das outras. Claro. Não esse que está aqui hoje, Sim. era um outro. Foi murado. Tá. Porque outros não tinham uma sepultura murada. Do Padre Reuss foi, como estava prevendo, quem sabe vai ser o processo de beatificação. De fato, foi sepultado aí. E então, no decorrer dos anos, aliás, 1957, 10 anos após a morte do Padre Reuss, então foi exumado o corpo dele. Com toda exumado. E então, claro, não tinha nada de especial, mas nesse sentido, com a presença de médicos e dos padres, do bispo, para fazer essa exumação, e então foi colocado numa urna especial. E essa urna então foi colocada nessa sepultura que está aí. Quer dizer, como aqueles agora, então, não dentro da igreja, porque, em primeiro lugar, essa igreja não existia ainda. Esta aqui. Não existia, né? A devoção sim, mas a igreja não. Essa igreja começou no ano de 58 a construção. Um pouco. Que interessante. E nesse sentido foi feito esse túmulo especial do Padre Reuss para o povo poder rezar diante dele. Claro. E uns anos depois, como a visita era constante no túmulo dele, tinha um padre chamado Santini, que então animou muitas das pessoas que vinham aí para rezar, mas não tinha abrigo, não tinha nada. Que coisa. Não tinha nada, não tinha nem bar, nem banheiros, não tinha nem um telhado, nada. Nossa. E então, como eu disse, vamos fazer uma proteçãozinha. Claro. Foi a primeira coisa. Depois dessa proteção, então viram, bom, mas precisa de água. Então foi feito o poço aqui, debaixo dessa torre. Poço artesiano? Não? Poço simples. Simples? Aqui, debaixo desse santuário. Foi construído. Interessante. Aí. E depois, anos depois, então foi construída essa igreja. Então, depois dessa proteção que fizeram aqui junto ao cemitério, que então, com a licença do arcebispo Dom Vicente Scherer, parecido, claro, né? Sim, então, e a providência do provincial foi dada a ordem para poder construir esse santuário em nome sagrado do Coração de Jesus. Essa construção, se alguém quiser conhecer, então fiz um livro de resgate do Santuário Sagrado do Coração de Jesus. Então conta pouco, passo por passo, tudo que foi feito no decorrer dos meses e dos anos sobre esta obra. Isso aqui. Está no livro? Está no livro, nesse livro que eu escrevi. E quanto custa esse livro? Eu não me lembro se é 25 ou 35. Bom, é 25 ou 35. Tem que ver na livraria. Tem que ver na livraria. Está logo aqui do lado. É uma pechincha também. Uma pechincha. Então, nesse sentido, é também para a gente lembrar um pouco, foram 10 anos de construção. E interessante que essa obra foi feita toda ela com esmolas dos devotos. Um davam tudinho. Um dava um caminhão de telhas, outro caminhão de areia, outro caminhão de tijolos, outro dá 2 pila, outro dá 5 pila e assim por diante. Outro dá um terreno e assim foi. E foi assim que eles fizeram tudo. Devoção. Foi. Graças ao povo também, né? Então a gente agradece a oportunidade, né? Com certeza. De falar um pouco desse nosso futuro santo. Sim. Né? Eu recebi encargo no final do ano passado para eu poder dedicar, então, a escrever a chamada Positio sobre todos os passos que já foram dados em vista da beatificação. Aí a gente aproveita a oportunidade também para lembrar que os devotos, os fiéis devotos do Padre Reuss, se acontecer alguma graça na sua família, algum milagre, então pode entrar em contato conosco, que o Padre Inácio é o responsável, né, de recolher todo esse material para a gente encaminhar, né, e agregar a todo o processo de beatificação do Padre Reuss. Porque não somente eu, mas também o irmão Afonso Vobito. Também me irmão Afonso Vobito. Tá joia. Muito obrigado. Olha, padre, foi um prazer imenso entrevistá-lo.
Ao senhor também, foi um prazer imenso. Muito obrigado. E a televisão TVS coloca-se à disposição a qualquer hora do dia ou da noite. Estamos inteiramente às suas disposições para que entrem em contato com nós. Se quiserem, olha, eu vou ter uma missa especial, vai ter um encontro especial, fale conosco. Com prazer nós diremos, Padre. Estamos sempre à disposição também. Com certeza. Padre, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço. Muito obrigado, ok? Então, senhores internautas dos 5 continentes, esse foi o vídeo com os padres do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Tchau. 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 Valeu. Um abraço. Valeu.